Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar desenhando a Shinobu, passo a passo, do esboço até a pintura. Então bora começar. A primeira coisa que eu faço é medir para ver qual que vai ser o tamanho do desenho em relação à folha. E como é que eu faço isso? Basicamente eu conto quantas cabeças tem no desenho. E no caso dessa referência tem 2 cabeças e sobra metade, né, no caso. São 2 cabeças e meia. Eu gosto de fazer isso para não deixar o desenho muito pequeno ou muito grande também. Aí depois eu começo a colocar as formas, começando pela cabeça. Eu faço um círculo daquela forma que vocês já conhecem e depois eu traço uma linha na vertical. Aí eu começo a fazer o formato do rosto. Depois eu já vou fazendo o pescoço, depois os ombros e aí eu vou fazendo a silhueta do corpo. E eu gosto de começar assim, eu faço esses bonequinhos sem detalhamento justamente para eu não me perder depois. Eu prefiro fazer a base para depois ir colocando os detalhes. E aí no rosto eu sigo aquela ordem, primeiro a boca, depois o nariz e depois os olhos. Eu começo de baixo para cima, eu acho mais fácil. Eu faço 2 linhas na horizontal para saber qual que vai ser a altura dos olhos e faço 2 linhas na vertical para saber qual que vai ser a largura deles. É bom você fazer isso pro desenho não ficar proporcionalmente errado. E para fazer o cabelo, eu só fui seguindo o que tava na imagem de referência, que não precisa ficar igualzinho, não precisa ficar uma cópia perfeita. Para ficar uma cópia perfeita, você imprime. Nesse caso aqui, a imagem de referência é para te guiar. E a mesma coisa serve pro resto do desenho, as dobras da roupa e tudo mais. Você não precisa se preocupar em deixar exatamente igual. Até porque isso vai mais te atrapalhar do que te ajudar, vai por mim. Falo por experiência própria. E é isso, a parte do esboço é essa. Como vocês puderam ver, não é nada complexo, é bem simples na verdade o processo. Essa lógica de você fazer os bonequinhos sem detalhamento serve tanto para você copiar desenhos como também para você criar. Só que é aquilo, você vai ficando melhor nisso à medida que você for praticando. Mas é isso, não tem segredo, a parte do esboço já foi e agora vamos para a parte da coloração. E começando pelos olhos, que eu não sei porquê, mas parece que é uma mania que todo desenhista tem, eu começo jogando o carmim por basicamente o olho todo, por basicamente toda a íris. Aí depois eu venho com lápis preto para destacar a pupila. E aí por último eu venho com lilás para colorir as áreas mais claras do olho. E no branco do olho não tem mistério, eu só joguei o prata. E o processo foi a mesma coisa no outro olho também. E como vocês puderam ver, é bem simples, bem fácil, eu acredito que qualquer pessoa consegue fazer. E indo para uma outra parte que também foi bem fácil, que é a parte da pele, eu só usei 3 cores, que foi o marrom, o canela e o rosa claro, que é a sequência que eu geralmente uso. E aqui você vai trabalhar em camadas, indo do escuro pro claro, ou seja, começa com o marrom, colorindo todas as áreas de sombra, aí depois do marrom você passa o canela por cima, que no caso esse seria o tom médio, e aí por último, para mesclar tudo, deixar com a pintura homogênea, deixar com a pintura uniforme, você passa o rosa claro, que também é ele que vai deixar com uma saturação mais chamativa. E é isso, você vai trabalhar com 3 cores jogando uma por cima da outra, que para quem sempre teve curiosidade para saber como é que deixa uma pintura lisa, é dessa forma, é trabalhando em camadas. Só que também é importante ressaltar que você não aperte muito o lápis. Na primeira camada você faz com a mão mais leve, aí depois na segunda com canela você faz um pouco mais de força, tá? Mas também não é pra exagerar. E aí com rosa claro, que como ele é a tonalidade mais fraca, você pode forçar um pouco mais. E na parte clara da pele, eu só joguei o rosa claro. Se você não ficar satisfeito em jogar só o rosa claro, você pode passar o lápis branco por cima, pra mesclar, pra deixar uma pintura mais uniforme. Ou você pode pegar um algodão e passar por cima das áreas claras do desenho, caso você achar que a pintura tá cheia de buraco. Então pra fazer o batom, eu só usei 2 cores, que foi o rosa chiclete, aí depois eu passei o rosa claro por cima com bastante força. E no cabelo eu usei 3 cores, tirando aquela parte roxa que tem na ponta do cabelo dela, que foi o preto, o cinza escuro e o cinza quente. Eu começo com preto, colorindo todas as áreas de sombra, e aí depois eu venho com cinza escuro, passando por cima do lápis preto. E aí nas áreas claras do cabelo eu jogo o cinza escuro e depois eu jogo o cinza quente por cima. Uma forma de você substituir todas essas cores, da tonalidade preta e cinza, você pode usar o lápis preto, pintando com bastante força nas áreas de sombra, e nas áreas claras do cabelo você pinta com lápis preto, só que colocando menos força, e aí depois você passa o lápis branco. É uma forma de substituir, o porém é que você vai acabar com seu lápis preto, então é importante que você tenha cores diversificadas. Eu gosto de misturar o preto com o cinza justamente para eu não usar muito o lápis preto. E essa borboleta que ela tem no cabelo dela, que eu acho que é um prendedor de cabelo, eu jogo o sépia nos pontos de sombra, e aí depois eu jogo o carmim por cima. E eu pinto com o mesmo lápis em
todas essas áreas aí. E por último, para mesclar tudo, eu jogo o lilás. E nas partes mais interiores da borboleta, eu jogo o azul, e aí depois eu jogo o verde e água. E eu também jogo o lápis branco, para deixar com a pintura mais uniforme. E nessa parte preta da roupa, a sequência foi a mesma do cabelo. O preto e o cinza escuro nas sombras, e o cinza escuro e o cinza quente nas áreas claras. A sequência é idêntica, a diferença é que essa parte é muito mais extensa, a área é maior. Ela só vai exigir mais da sua paciência, só que as cores são as mesmas. E nos botões eu só usei duas cores, o sépia e o marrom claro. E a mesma coisa vale para a parte dourada da cinta. E nesse manto que ela usa, eu não sei se esse é o nome, mas enfim, nesse manto eu jogo cinza quente nas áreas mais escuras, aí depois eu jogo areia por cima. E também em algumas áreas eu joguei um verde claro, que eu não entendi muito bem o porquê, mas em algumas partes tem uma tonalidade de verde. E foi basicamente isso, essa parte do manto ela é bem fácil de fazer, é a parte mais rápida do desenho. E como é de costume eu fazer no final do vídeo, aqui vai uma recomendação rápida. Se você tá a fim de fazer desenhos iguais esses daí que estão na tela, com material escolar e 7 dias de garantia, ou seja, se você não gostar, você tem 7 dias para pedir reembolso. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Aproveite. E bom, o processo para fazer o desenho foi esse, claro, de uma forma bem resumida, mas ainda assim eu espero que tenha sido útil para vocês de alguma forma. Se você gostou, deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque toda semana tem vídeo novo nesse estilo por aqui. E é isso, rapaziada, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência e valeu!